Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Marcelo Rodante, que é advogado especializado em mudança climática e políticas públicas. O tema da nossa entrevista será Balanço Geral da COP29. Marcelo, prazer falar com você, seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Marcelo, eu acabei de descobrir que não se fala mudanças climáticas, mas mudança climática. É isso mesmo? É isso mesmo. O correto é mudança climática, sem usar aí o plural, porque o que se combate é a mudança do clima, é um clima global. E o clima, ele é mensurado por longos períodos de tempo. Então, você pega uma métrica aí de 30 anos para você entender uma mudança efetiva do clima. E aí o pessoal confunde um pouco o clima com a ideia de tempo, né? O tempo varia muito, demais, em cada cidade, em cada estado, em cada local do planeta, o tempo varia demais, mas o clima, ele é estável, tanto que o que a gente busca com essa discussão toda do aquecimento global é não permitir que o aquecimento global chegue a 1,5 graus Celsius a mais do que era na era pré-industrial, para você ver justamente que essa questão do clima está ligado a um prazo maior, a um tempo maior de medição, é por isso. Eu acho que a população em geral tem uma dificuldade danada de entender isso, né? Porque quando fala assim 1,5 graus, parece que é coisa assim tão pouca, né? Para ficar nessa preocupação, nessa discussão toda. É justamente porque a questão, ela não está na temperatura. Não é que hoje, num determinado local, numa cidade, está 30 graus, e aí ela vai subir para 31 graus, ou 31 graus e meio, e esse calor, ele é absolutamente flexível, né? A gente pode ter 40 graus, 30 graus e 25. Isso varia bastante de local para lugar, mas é justamente essa a ideia, é a temperatura global da Terra. É como você faz uma medição do aquecimento que é gerado em todo o planeta. E isso tem uma importância muito grande porque isso muda perfil climático, isso muda a temperatura dos oceanos, isso afeta o degelo de calotas polares. Isso tem uma influência muito grande nessa conjuntura. Então a gente realmente tem que conseguir entender, e é algo que é um pouco distante. Tem muita gente que não tem nem a percepção de onde que surge esse aquecimento. E aí até vale uma explicação bem rápida, bem rapidinho. Acontece o seguinte, quando você emite o CO2, ele acaba subindo lá na atmosfera e ele vai ficando no que se chama nessa camada do efeito estufa. É como se fosse um cobertor para a Terra, que mantém uma temperatura para ter vida aqui. O efeito estufa, ele é muito importante, porque sem ele a gente viveria aqui uma era glacial, assim, teria um gelo aqui, não teria vida aqui pelo frio que seria. É o efeito estufa que permite que exista uma temperatura adequada para ter vida na Terra. E quando você vai aumentando os gases de efeito estufa, você vai acumulando, e aí o Sol, quando ele passa para aquecer a Terra, e ele reflete na Terra e volta, aí faz uma retenção desse calor. E é na retenção desse calor, por conta do aumento dos gases de efeito estufa, que a temperatura vai aumentando e vai gerando essas preocupações todas. A explicação científica bem básica, bem simples, ela é essa. No dia 24 passado, se encerrou a COP29 em Baku, no Azerbaijão. O que é uma COP e qual que é a finalidade?
A COP ele é um fórum global no qual os países do globo em geral, a sua grande maioria, né, são muito poucos os países que não participam, são 3 ou 4, eles se reúnem para discutir o tema do clima, para discutir justamente a questão do aquecimento global e da mudança climática. Essa é a finalidade da COP. Ela nasce dentro da ONU, das Nações Unidas, e ela ocorre anualmente, e ela reúne esses atores mundiais todos para discutir o que o mundo vai fazer, o que ele vai se comprometer em relação a esse tema. E vai fazendo nessas COPs também, tem a sua agenda, tem o seu tema, muitas vezes que varia ao longo do tempo, e você vai fazendo justamente a medição. Os países eles vão apresentando ao longo do período as suas metas, os seus inventários de emissão desses gases de efeito estufa, e aí assim a gente vai tendo um fórum, um local em que esses temas são todos discutidos entre os países desenvolvidos, entre os países em desenvolvimento, para a gente chegar a soluções que atendam essa agenda, que ela não tem fronteira, ela é uma agenda global, né? A emissão desses gases de efeito estufa, ela afeta todos os países, a gente tem uma interligação absoluta, porque essa questão climática ela não envolve só ecologia e meio ambiente, ela é uma questão social, ela é uma questão humana. Um desastre climático, uma emergência climática que afeta um determinado país, ele vai gerando consequências, né? E então isso precisa ser entendido. O país que vai ser afetado por um evento climático extremo, ele não tem uma correlação necessária com a responsabilidade disso. Vide, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? Que é um exemplo. Ou vide agora na Espanha, aconteceu em Valência. Então, essas mudanças, elas são discutidas nessas COPs, que se chama Conferência das Partes das Nações Unidas. É isso que é discutido, esses temas específicos. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hoje eu estou entrevistando Marcelo Rodante, advogado especializado em mudança climática e políticas públicas, e o tema da entrevista é Balanço Geral da COP29. Marcelo, nesse encontro foi aprovada uma meta de financiamento aí de, salvo engano, 300 bilhões de dólares para combater a mudança climática. Existe uma expectativa de que esse valor possa chegar em torno aí de 1,3 trilhões de dólares, que a gente não consegue nem entender a quantidade de dinheiro que é isso, né? Isso até 2035. Quais são as ações que são propostas para esse combate? Não, assim, a gente precisa entender bem, realmente os números são muito altos, e de novo, a gente está falando numa escala global, né? A gente não está falando de Brasil ou de uma região, a gente está falando de uma escala global. Pela COP de Copenhague, e depois já firmado isso também na COP de Paris, que foi a COP 21 em 2015, os países desenvolvidos, eles tiveram ali um compromisso financeiro de, a partir de 2020, fazer investimentos, recrutar fundos, fazer alocação de recursos até 2020 na ordem de 100 bilhões a partir de 2020, ou seja, teria um período para eles se organizarem e começar a fazer justamente esse financiamento climático. E isso não aconteceu como se esperava, isso foi acontecer lá para 2022, 80 bilhões e algo assim. E na COP 29, uma das principais agendas, dentre outros temas que a gente vai conversar também, ficou estabelecido esse tema do financiamento. E para que é esse financiamento? Seria que aumentar esse financiamento.
dos países desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento, os países pequenos, países vulneráveis, ao quê? Às questões climáticas. Então você tem esse recurso todo, que pode parecer muito dinheiro, mas num plano global do que a gente está falando, não é, segundo os especialistas, né? Você precisaria lidar com a mitigação das emissões, ou seja, processos e projetos e programas que diminuam essas emissões, né? E aí vem essa questão da transição energética e outras mais, ou seja, o mundo como um todo precisa emitir menos CO2, né? Precisa produzir menos CO2, isso é mitigação. E aí você precisa de dinheiro, de recursos, você precisa financiar os muitos países, especialmente os em desenvolvimento, para que eles tenham condições de fazer as suas transições energéticas, para que eles consigam fazer os seus projetos de conservação, que eles consigam fazer os seus projetos de reflorestamento, para dar alguns exemplos, e para investir, né, em tecnologias para que os países possam contribuir no sentido deles diminuírem as suas emissões. Esse é um lado, é a mitigação. Tem um outro lado, que é a adaptação, ou seja, esse recurso todo, ele precisaria ser aplicado de alguma maneira para que aqueles locais, aqueles países em desenvolvimento que sofressem os impactos climáticos extremos, que pagassem a conta física desses efeitos climáticos, que eles tenham aonde se socorrer, recursos para se socorrer, para lidar com a questão da adaptação, né? Então, como é que eles conseguem ampliar corredor verde? Como é que eles podem investir em questões hídricas? Como é que eles podem se proteger? Como é que pode mudar a questão? Às vezes, né, nos Estados Unidos teve todo um projeto para que os cabeamentos de energia não fossem mais acima do solo, nos postes, mas que fossem subterrâneos. São exemplos de medidas que têm a ver com a adaptação, para que esses países estão sujeitos e com risco, eles possam fazer uma adaptação a esses efeitos já existentes. É diferente da mitigação. Na mitigação você quer evitar as emissões. Na adaptação você quer fazer um ajuste para ter uma maior resiliência quando alguma coisa acontecer. E por fim, tem uma questão de perdas e danos, ou seja, um fundo, um dinheiro, um recurso que possa ser usado para perdas e danos, ou seja, quando algum desastre acontecer, alguma destruição acontecer, um país ele for submerso ou coisas do gênero que podem acontecer, de acordo com os cientistas, você tem que ter recurso disponível para lidar com essas perdas e com esses danos. E aí, os países em desenvolvimento, eles vieram com um pedido na COP29 que a partir, né, até 2035, que seria uma data, houvesse alocação de recursos de 1,3 trilhão de dólares por ano. E a COP deu muita briga, teve alguns países que se retiraram até no final, no texto, que precisa ser por consenso, falando que a proposta ela era inaceitável. A proposta começou em 250 bi, e no final, depois de muito estresse ali no final da COP, no dia 24, era para ter terminado no dia 22, fecharam no tal dos 300 bilhões, mas com a promessa de se discutir uma trilha para se chegar no 1,3 trilhão, que é o que se considera necessário para esse tema ele ser provisionado pelo mundo, né? E essa é a discussão. Aí vem a sua pergunta, que é muito honesta. Mas quem paga essa conta? Como paga essa conta? Isso tudo está sendo discutido. Não existe ainda um modelo fácil, porque o país de desenvolvimento ele também fala, não, mas eu não vou botar esse dinheiro, vou taxar grandes fortunas, eu vou taxar as empresas petroleiras. Aí você tem um lobby, você tem visões de mundo muito diferentes, interesses contrapostos. Você tem uma série de questões muito importantes. Você tem, por exemplo, a eleição do Trump agora nos Estados Unidos, e ele alega que vai sair do Acordo de Paris e que não vai investir nos financiamentos porque ele entende que os países outros têm que, teoricamente, fazer investimento. Os Estados Unidos não tem que ser um grande financiador disso, para tentar olhar mais questões domésticas. Então esse tema ele é muito grande, ele é muito complexo. Mas o globo tem um consenso, isso é um consenso colocado por países desenvolvidos em desenvolvimento, que tem que ter um pagamento e que tem que ter um recurso disponível para lidar com essas situações. Senão, quando der um problema desse, o mundo ele quebra, né? Ele é muito sério, né? O risco de questões extremas. Você falou de empresas petroleiras.
Essa COP29 ela reuniu a maior delegação de representantes da indústria de carvão, de petróleo e de gás, que foi inclusive criticado pelo ex-vice-presidente Al Gore dos Estados Unidos, né? E esse pessoal teve uma influência muito grande nas decisões. Isso acaba não sendo paradoxal? Não é como colocar lá o lobo cuidando do galinheiro? Sua colocação ela é sagaz nesse sentido, mas você tem que ter uma participação grande em todos os setores, né? O setor petroleiro, o fato é, quando você extrai o petróleo, quando você extrai o gás, que você precisa disso para gerar energia e para gerar outros produtos, que foi isso que levou o mundo a ser o mundo, né? Produzir tudo, as indústrias, com a queima do carvão, com a queima do petróleo, com a queima do gás, para gerar energia, para chegar nas casas, né? Isso é feito com a base de combustível fóssil, e isso gera uma emissão de CO2 muito grande. Isso gerou desenvolvimento, isso gerou crescimento do mundo, chegamos aqui, né, no ano que nós estamos, com muita tecnologia, com muito conforto, com muitas casas, com muito cimento produzido, mas isso agora cobra a sua conta. E a gente tem que entender como que a gente lida com essa situação. A gente não pode ser negacionista, né, obscurantista do desenvolvimento, porque não faz nenhum sentido. Mas agora, como é que a gente lida com uma situação que a ciência aponta como crítica e emergencial? Então, as petroleiras, elas participam das COPs porque elas têm interesses financeiros grandes, elas precisam participar, elas empregam muita gente, elas geram muita força na economia, elas têm muito poder. E como é que a gente faz a transição energética? Que esse é um outro tema muito importante. Como é que a gente muda a fonte de energia para uma fonte verde, uma fonte solar, eólica, de hidroelétricas, que a gente gera menos CO2, muito menos CO2, biomassa. Só que você tem um conflito econômico, né? Você tem uma discussão financeira aí do mundo todo, por isso que pega fogo. Agora, o país é um país que foi muito criticado, né? O Azerbaijão, por ser um país que ele tem a sua matriz no combustível fóssil, e ele está lá sediando uma COP. Mas a ideia da COP é girar os países, enfim, é estar em todos os cantos, em todos os lugares. Até por isso a COP30, que vai ser em Belém, aqui no Brasil, é uma COP tão festejada. Porque, né, para os ambientalistas e para quem está muito ligado nesse tema, é uma oportunidade de você ter uma COP num lugar democrático, você ter uma COP dentro da própria Amazônia, que é tão importante para essa agenda, para ter aqui no Brasil, e ela vai vir com uma missão muito grande, porque ficaram arestas na COP29, especialmente esse tema climático, que deveria ter sido resolvido lá naquela COP. Esse era o objetivo, e não foi. Pelo menos não foi a contento. Então a COP30, que é a COP no Brasil, ela vai ser uma COP muito importante e muito séria, né? Você citou o Trump anteriormente. O fato do Trump assumir agora em janeiro, isso pode mudar a configuração da COP30 no Brasil? Sim, existe uma influência. Eu não sei, ninguém consegue dizer exatamente qual vai ser a influência, exatamente o que vai acontecer. São só ideias, né? Agora, o Trump, quando ele foi presidente, ele saiu do Acordo de Paris, e ele disse que vai sair do Acordo de Paris. Ou seja, os Estados Unidos deixam de participar do Acordo de Paris, que é um acordo que tem mais de 194 países no mundo. E ele é importante para fazer financiamento. Porque o Trump ele tem uma visão diferente, ele acha que essas metas e os países eles deveriam ter uma lição de casa maior, ele tem uma visão mais isolacionista, né? Ele é menos multilateral, muito menos multilateral, que é uma visão de que os países têm que colaborar um com o outro e se levantar, porque esses temas, eles não são temas domésticos, isso que precisa ficar claro, né? A visão do mundo, da União Europeia, é que isso não é um tema doméstico, mas o Trump ele tem uma visão mais de protecionismo interno, e aí fica essa discussão, né? Como é que os Estados Unidos, que é um player tão importante, que é o segundo maior emissor, inclusive, de gases de efeito estufa do mundo, como é que ele vai fazer? Ao que parece, ele vai fazer, ele tem uma base muito grande nas empresas que têm base em combustível fóssil, e ele vai apoiar e vai aumentar mais a produção. O que pode fazer, se isso acontecer na prática, isso vai poder gerar efetivamente uma disruptura em relação ao projeto do 1.5, que é justamente evitar a quantidade de gases de efeito estufa para chegar no 1.5.
E aí a gente tem essa discussão no palco mundial mesmo. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Estamos entendendo um pouco do que é a COP29. Eu estou conversando hoje com o Marcelo Rodante, advogado especializado em mudança climática e políticas públicas. Quando eu disse lá no início que a população, parece que não, assim, é difícil para a população entender esses acordos, parece que é muito, assim, eu não sei se eu vou ser correto na minha afirmação, parece que é muita conversa, muito blá 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 para pouco resultado. Por exemplo, no meio das discussões lá em Baku, falando das questões climáticas e energéticas e tal, o governo brasileiro, por exemplo, resolveu aumentar a alíquota de imposto. Aumentar não, porque a alíquota era zerada para produtos para fabricação de placas solares. Quer dizer, alguma coisa que pode vir a ser uma solução acaba sendo taxado. Mais uma vez eu entro naquela questão, não é um contrassenso? Eu acho que a gente está repleto de contrassenso. Se a gente for parar para pensar, em Baku, a gente não teve alguns chefes de estados importantes participando dessa COP, né? E a gente tem uma guerra. E aí você tem uma questão por exemplo, do Joe Biden no final do seu mandato, negociando a questão dos mísseis lá na Ucrânia e polemizando com a Rússia. Isso é um contrassenso de acordo com o que está sendo discutido lá. Você tem muitos contrassensos, mas por quê? Porque você tem muitas visões e você tem muitos interesses que vão colidindo. Essa questão de taxar, isso, na verdade, eu acho que é totalmente um contrassenso, porque, na minha opinião, tudo que tem a ver com esse mercado verde, desenvolvimento sustentável, ele tem que ser incentivado, ele tem que ser desburocratizado, ele tem que ser incentivado de fato. E aí você tem posturas que não são, às vezes, muito, muito convergentes. Então a sua análise, ela é pertinente. Mas isso vem, às vezes, de setores, vem de bancadas, vem de interesses econômicos, as empresas que vendem energia, elas, enfim, têm interesses. Então, é uma discussão grande, entre choques constantes. Marcelo, o que são as NDCs? As NDCs são as contribuições nacionalmente determinadas. No Acordo de Paris, que aconteceu lá em 2015, COP21, foi um momento em que o mundo geopoliticamente estava muito convergente em relação a esse tema, né? E aí foi feito esse Acordo de Paris, ele é muito importante, ele estabeleceu uma meta e ele foi o grande precursor dessa ideia do 1,5 graus Celsius, porque é uma questão científica, no máximo 2 graus Celsius a mais do que a temperatura global era na fase pré-industrial. Então, existe esse monitoramento, que é aquilo que a gente falou no comecinho, que é essa corrida de não deixar subir mais globalmente o 1,5. E aí, os países fizeram uma aderência muito grande em massa, mais de 192 países foram signatários, e aí eles estabelecem as suas NDCs, são as contribuições nacionalmente determinadas, ou seja, cada país é responsável por apresentar o seu inventário de emissões de gás de efeito estufa e as suas metas de redução, as suas metas de combate a esse tema, que passa pela transição energética, passa pelo cuidado das soluções baseadas na natureza, que tem a ver com conservação florestal, tem a ver com reflorestamento florestal, e também com técnicas da tecnologia, da ciência, para a captura desses gases. E aí cada país voluntariamente apresenta qual é o seu projeto, qual que é a sua meta, qual que é o seu compromisso com o mundo em relação a isso. Então todo o mundo, todos os países, todas as nações, mais a União Europeia, mais a União Africana, eles precisam apresentar as suas NDCs, e nessas COPs e ao longo do ano e dos encontros climáticos,
esses valores vão sendo revelados. Né? Qual país está conseguindo atingir, qual não está conseguindo atingir, qual está andando bem, qual mostra mais compromisso e mais seriedade com política pública. E é isso que a gente discute. Então, o objetivo lá 2035, por exemplo, do Brasil, apresentado pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin nessa Copa de Baku, foi de que o Brasil vai diminuir até 67% das suas emissões aqui internas no Brasil, comparadas ao que o Brasil emitiu no ano de 2005. Então, você vai lá em 2005, o Brasil emitiu mais ou menos 1,9 bilhão de toneladas de gases de efeito estufa. E aí, você vai falar, então o Brasil em 2035 tem que conseguir chegar numa marca de mais ou menos uns 800 milhões de emissão de gás de efeito estufa. Para você falar, eu abaixei 67% ou 60%, porque é até 67%, né? Então, você calcula e você mostra para o mundo, globalmente, nesses anúncios, que você é um país comprometido com essa pauta, que você não é um responsável pela falência climática do mundo. Então é isso que as NDCs fazem, e cada país tem a sua. Por exemplo, Reino Unido apresentou 81% de redução em relação a 1990, no caso dele, em 2035. Então são países que eles investem demais nessa pauta, porque eles acreditam demais nessa pauta, porque eles sabem que se o mundo chegar nesse quadro científico, de novo, isso é ciência muito antiga, né? Tem gente que discute isso, mas não é, isso é um conceito científico. Os problemas eles vão acontecer, eles vão gerar prejuízos muito maiores do que os que a gente está falando. A gente bota em risco as próximas gerações. E é o que você disse, mas isso não é algo muito abstrato, não é muito distante? Esse é o nosso dilema. É algo distante, é algo difícil de entender, que as pessoas não conhecem, não entendem. E elas estão preocupadas, no geral, com a sobrevivência do dia de hoje. Né? Do que elas vão almoçar, do que elas vão jantar, estão preocupadas com segurança. Estão preocupados com essas pautas que elegem, né, os prefeitos nas cidades. São pautas próximas delas. E essa pauta climática é distante. Parece que é a invenção da ciência, parece que é a invenção internacional, parece que é mais uma forma de pegar o dinheiro. E as pessoas não sentem na vida direta delas, a não ser quem mora no Rio Grande do Sul e sofreu aquilo, mas pode até não conjugar e não fazer essa associação tão direta, ou que vive na Espanha e perdeu tudo. Mas, no geral, as pessoas não têm esse impacto tão forte, ou não percebem isso, ou elas se sentem incapazes de ajudar. Muitas pessoas se sentem incapazes de ajudar num tema tão grande. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê para ajudar isso? Vou ter um carro elétrico e tal? Tudo bem, mas isso muda o problema? Não. Isso aí é assunto de nação, de projetos muito grandes. Por isso que o tema ele é distante da população e o que é um problema. Meu amigo, acho que você ajudou a aproximar um pouco mais esse tema da população. Muitíssimo obrigado pelas explanações que você trouxe aqui. E assim, foi perfeito. Eu acabei entendendo um pouco mais desse assunto tão complexo. Obrigado, viu? Não por isso, imagina. Esse é o objetivo, é trazer um pouco de luz nesse tema que ele é difícil, né? Ele é muito difícil. Né? A questão do agro é muito criticado, mas como é que a gente vai viver sem segurança alimentar? O agro é muito importante, mas qual que é o agro que tem que ser visto daqui para frente? O agro sustentável, com tecnologia, que recebe esse dinheiro, recebe recursos, tem acesso a financiamento, o pequeno, o médio, até o grande, para que ele possa produzir de uma maneira mais sustentável, para que ele entenda a importância de também fazer essa mitigação dessas emissões. Então, assim, o dinheiro aqui ele é muito importante e ele tem que ser bem gerido e bem executado. E aí vem o drama da humanidade. Né? Pegar assuntos tão importantes e andar por caminhos tortuosos. Esse é o nosso drama, é o drama do nosso século, que a gente tem que enfrentar, não tem jeito. Eu já vou agendar uma próxima prosa com você pra gente tocar nesse assunto. Um abraço, meu amigo, até mais. Fica com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu conversei com Marcelo Rodante, advogado especializado em mudança climática e políticas públicas, e nós falamos a respeito do balanço geral da COP29. Eu vou marcar outra prosa com ele para a gente continuar e focarmos um pouquinho mais nas questões do agronegócio. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio.
Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.